Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiana Moraes e nesse vídeo super especial, feito com muito carinho, vou falar sobre a conferência de imprensa do ator turco Can Yaman, fora outras entrevistas que ele deu. E algumas coisas muito importantes foram faladas no dia de hoje. Teremos momentos muito especiais em Sanremo. Fora a participação do ator turco Can Yaman, também ficamos sabendo que Can terá aí um encontro com Khabib Edi, um momento super aguardado e que sem dúvida vai gerar, como eu falei, grandes emoções. Can, claro, também falou sobre música, falou também sobre a cantora Laura Pausini, alguns pontos em comuns que eu não tinha me dado conta. Mas vou começar com os stories do ator, fazendo para vocês um resumo, muitas coisas, né, o Can postou no dia de hoje, então eu fiz um resumão aqui, trazendo para vocês alguns pontos interessantes. Ele fala que está muito feliz, né, com esse festival, mas vou começar com esse videozinho aqui, que é meio que a chegada dele, onde chamam ele até de Sandokan. Vamos ver. Can Yaman com noi. E aqui é quando ele é chamado, né, a se sentar ali junto, e agora eu vou trazer para vocês alguns trechos, tá? Um resumo do que é dito durante essa conferência. E aqui, né, retornando, ele diz estar emocionado, porque é uma semana muito séria. Fala sobre ter crescido com a cultura italiana, estudado no liceu italiano, em Istambul, que muita coisa ele não sabia, como, por exemplo, ele disse que não conhecia o Festival de Sanremo, que ele ouvia falar, mas não entendia a importância de muitas coisas. Aí ele diz, aprendi isso há 5 ou 6 anos, vivendo aqui, me aprofundei ainda mais na cultura. Agora, aos 36, entendo um mundo muito melhor. Aí também fala sobre Sandokan. Então, como eu dizia, se Sandokan não tivesse sido filmado 5 ou 6 anos atrás, acho que não teria alcançado o sucesso que tenho agora. É algo que ele sempre fala, né? Porque amadurecemos. Eu amadureci como ator e como pessoa. Tudo amadureceu melhor. Aí aqui é o momento que eles falam, do que eu entendi, ficou meio cortado, sobre cantar. Aí o Can meio que diz que precisaria se preparar, né? Como ele se preparou para Sandokan, ficando ali 5 meses de isolamento, só cantando. Aí eu faço improvisação? Não. Aí eles também falam, haverá ali um confronto dos dois Sandokan, porque também estará, né, Khabib Edi. Depois ele fala um pouco mais sobre isso, num videozinho que ele postou no feed do seu Instagram. Aí depois ele fala sobre a segunda temporada também de Sandokan. Todo mundo tá muito curioso para saber quando vai ser. Ele disse que ainda não há datas claras, que deveria ser filmado, né, nesse verão. Mas com todo esse sucesso, né, da série, que foi algo que eu achei que poderia isso também impactar em algumas mudanças, e pelo visto vai impactar mesmo, de eles se prepararem ainda mais para lançar a segunda temporada, investirem mais. Aqui ele diz isso, né? Que as últimas notícias dizem que não vão conseguir se preparar a tempo depois do sucesso da primeira temporada, querem melhorar ainda mais, inclusive em nível global. Para fazer até bem feito, vão precisar de mais orçamento, de mais tempo. Aí ele diz, sinto muito porque eu gostaria de filmar tudo de uma vez. 3 temporadas seguidas, porque ele diz, os atores envelhecem, podem perder o desempenho. E ele diz, eu estava realmente no auge para filmar Sandokan, em todos os níveis, inclusive fisicamente. Agora vou ter que perder peso de novo. Isso é difícil, né? Essas mudanças que ele, enfim, vai ter que encaixar na vida, de períodos longos, né, de ele poder ter uma alimentação aonde ele possa extrapolar um pouco
e depois ter que voltar, né, uma rotina que é cansativa de emagrecimento. E agora, num dos vídeos que ele postou no feed do seu Instagram, que eu trouxe para vocês alguns trechinhos dos stories. Aqui no feed do Instagram, novamente, eles falam alguma coisa sobre ele cantar, né? E ele diz que nunca assumiria essa responsabilidade de cantar, que não gostaria de passar essa vergonha, mas que ele é alguém que escuta a música com prazer. Cita ali alguns cantores, né, que ele gosta, de músicas antigas. Depois ele postou mais um vídeo, que é mais um trechinho, onde ele fala que não se preparou para essa noite, né, até o momento, que ele diz, não pensei absolutamente nisso, porque se eu pensasse, ficaria emocionado demais, então tentei não pensar. Aí ele diz também que estava ocupado, gravando, né, a sua série na Espanha, então estava ocupadíssimo. Pense que ontem às 5 eu tinha te chamado no 7, ele falou. E que terminou muito tarde, voou tarde, e que estava aqui, estava muito cansado, mas está bem, está muito feliz. Confio, ele diz, no Carlo. Espero que ele me ajude. Ele diz que é uma novidade para ele, uma experiência muito nova. Então não sei o que farei. Aí ele até brinca. Vamos ver, espero não fazer nenhuma besteira. Aqui é um terceiro vídeo que ele postou, falando então sobre o encontro com Kabibedi. Essa noite, o encontro dos dois Sandokan, mal posso esperar. Ele diz que foi uma surpresa também para mim, porque eu não tinha tido a oportunidade de encontrá-lo, e o fato disso acontecer no palco de festival de San Remo é ainda mais emocionante, ainda mais significativo. Ver Kabibedi e Jan Yaman passando simbolicamente o bastão. Aí ele diz, né, ainda bem que não encontrei antes, assim será ainda mais especial para nós em San Remo. Que emoção você sente nesse momento? A pessoa pergunta, porque você parece uma mistura de emoção, calma e diversão. Aí ele diz, eu já expliquei antes, faz parte da minha natureza, minhas mãos nunca tremem, olha que bênção. Né, ele conseguir passar, tá tenso e não passar esse nervosismo. Ele diz, eu tenho sorte de conseguir disfarçar bem a minha emoção e evitar pensar. As pessoas, na minha opinião, ficam ainda mais emocionadas pensando demais. E é verdade. E ele diz, eu sou bom em não pensar até o último momento. E isso me ajuda muito. Aí a pessoa brinca, mas você tem certeza que não vai cantar com Laura Pausini ali perto? Aí ele diz, eu jamais me permitiria, seria uma ofensa a todos. E ele falou também sobre a Laura Pausini, ele disse que se ele fosse cantor, teria feito a mesma escolha que ela. Agora entenda por que ele traz aqui algumas semelhanças com a cantora. Ele fala sobre a forma como ela se posiciona na vida, como faz colaborações com artistas estrangeiros, como canta em tantas línguas diferentes. Em outra vida, ele diz, se eu tivesse sido cantor, teria querido ser como ela. Desse ponto de vista, ela seria a minha cantora preferida. A forma como ela fala das línguas, isso eu aprecio muito nela. E realmente é algo em comum que eu não havia percebido. Então trouxe para vocês alguns trechinhos, tentei traduzir aqui o máximo, me esforcei, espero ter conseguido trazer para vocês aqui alguns momentos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.